atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 40 de 2025 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Márcio Lucas, as participações dos nossos amigos Maria Amélia, João Boresso e de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da doutrina espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos um artigo intitulado Desigualdade Social e Crueldade, de autoria de Márcio Roberto Lucas. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, estamos no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, item 5, Crueldade e item 6, Duelo. Apresentaremos nossas considerações diante das perguntas de número 754 a 757. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro de Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, com a lição de número 18, Purificação Íntima. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata sobre desigualdades sociais, com o item Solução para a Desigualdade Social. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Em nosso editorial, hoje trazemos um tema: Diferenças Sociais e Crueldade. Autor Márcio Roberto Lucas. Fontes: Obras Póstumas de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos de Allan Kardec e o site searabendita.org.br.
No Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e possui atributos como eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Isso nos traz o entendimento de que as suas leis são as mesmas para tudo o que cria e em todo lugar do universo. E, consequentemente, dá as mesmas condições para os seres de sua criação evoluírem e se aproximarem dele. A doutrina dos espíritos chama esse destino de perfeição relativa e afirma que a vida da matéria é necessária para tal aprimoramento e evolução. Se tudo isso é verdade, por que encontrarmos tanta desigualdade e tanta crueldade na humanidade? Já que a vida na matéria é necessária para tal aprimoramento, nós, suas criaturas, temos instintivamente a necessidade de viver. E essa necessidade de viver nos leva a lutar pela vida por nossas próprias forças e assumir a responsabilidade pela própria existência. Neste momento é que exacerbamos a busca individual pela preservação da vida e fazemos nascer o egoísmo, segundo o mestre de Leon. Kardec nos diz que é daí que nascem todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. É pelo egoísmo que os homens confundem a transformação que a lei de destruição proporciona, com a aniquilação de tudo e todos que ameaçam seus propósitos, com atos de crueldade. Em contrapartida, podemos analisar que durante toda a história, o homem, à medida que evolui moralmente, utiliza o intelecto para adequar as suas leis para que todos tenham os mesmos direitos, independentemente de etnia, credo ou qualquer outro conceito que o egoísmo e o orgulho insistem em dizer que os seres são diferentes, superiores ou inferiores. É assim que vemos atitudes que antes eram socialmente aceitas se transformarem em crueldade perante nossos olhos, como, por exemplo, a crucificação, a escravidão, a subjugação da mulher, etc. Nesse processo, vamos entendendo que as desigualdades que vivenciamos ontem e hoje e vivenciaremos amanhã são consequências naturais do que fizemos, fazemos e faremos em nossas existências. Como as leis humanas são mutáveis, ao contrário das imutáveis leis de Deus, para o ser humano cujo senso moral está em aperfeiçoamento, basta surgir uma oportunidade para que a crueldade apareça. E é por isso que ainda vemos as lamentáveis cenas de subjugação de povos em pleno século XXI. Violência nas ruas, como assaltos, homicídios, torturas, espancamentos. Violência nos lares, com mulheres e crianças feridas física e emocionalmente por seus familiares. A crueldade também se estende aos animais, que são espancados até a morte, muitas vezes por simples prazer. Como acabar com essa crueldade que mantém as desigualdades? Combatendo a causa, o egoísmo. Kardec já nos disse que somente através da educação ou mudança de hábitos extinguiremos a causa de todo o mal que habita no homem. Devemos adquirir hábitos de amor. Com novos hábitos ou reeducação, começamos a enxergar que cada ato de crueldade que ocorre no mundo tem como origem uma criatura que ainda não aprendeu a amar, ou seja, que não se reeducou. À medida que desenvolvemos o sentimento de amor, ou seja, evoluímos, vamos compreendendo que as dificuldades não existem na sociedade, e sim dentro de cada um de nós. Atendendo a esse pedido de ajuda à própria mudança de hábitos, ou seja, aprendendo a nos amar, vamos enxergando que
por trás de todo ato de crueldade de nosso semelhante, também existe um pedido de ajuda. Agindo dessa forma, vamos dissolvendo as diferenças sociais com gestos de amor. Nesse caso, quanto mais percebemos essa realidade em nós e em nossos semelhantes, mais aprenderemos como solucioná-las sem sermos cruéis. Mas, para alcançar esse estado, é preciso, antes de tudo, disciplina. Disciplina? Sim, disciplina para conter os impulsos do egoísmo, nesse processo de mudança de hábitos. Ela nos é de grande importância e muda nossos olhares para uma pessoa doente sem tratamento adequado, alguém com alguma deficiência mental ou física, pessoas de etnias ou classes sociais diferentes, qualquer outra pessoa que a lei dos homens já garante igualdade, assim como as leis de Deus. Essa disciplina é adquirida através de reencarnações, quantas forem necessárias para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do senso moral, até que um dia, plenos de gratidão a Deus, olharemos para todas as suas criaturas com tanta ternura que nosso coração transbordará de alegria. Nesse dia, seremos incapazes de atos de crueldade. Nesse dia, então, haverá pleno amor em nós. Nesse dia, estaremos na condição que Lázaro fala: feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E dando sequência ao programa de número 40 de 2025, Verdade e Luz, vamos ao estudo do Livro dos Espíritos, onde estudamos o livro terceiro, As Leis Morais. Estamos em seu capítulo 6, Lei de Destruição, item 5, Crueldade. E Kardec, na pergunta 754, questiona os espíritos: a crueldade não decorre da falta de senso moral? O que responderam os espíritos, Maria Amélia? Os espíritos respondem assim: dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não digas que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma, mais tarde, em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem, como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Bonito, né? Kardec comenta assim: todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Muito, muito interessante isso, né? Nesses dias de tantas guerras, de tantas maldades, de tantas crueldades, e os espíritos respondem: não é que o senso moral não existe. Ele existe,
o que ele não está é plenamente desenvolvido. Porque a gente aprende que as leis divinas estão gravadas na consciência de todos nós. Se for assim, realmente, que a gente acredita que é, né? Que a gente tem lá aquela sementinha, como Kardec fala aqui, em estado rudimentar ou latente, lá guardadinho, esse senso moral também vai se desenvolver. Ele se desenvolve à medida que o espírito adquire conhecimentos e passa a colocar esses conhecimentos em prática. No princípio, o espírito é inteiramente dominado pela matéria. Só busca o seu bem-estar, só busca o seu prazer. É num estado quase selvagem, onde ele precisa lutar por alimento, por uma posição no território, e não vai pensar em mais nada. Vai ser puramente dominado pela matéria. Mas, conforme vai se adiantando, passa a ver a necessidade de agir no bem, para que esse bem possa levá-lo a uma evolução. E aí o que vai começar a acontecer? Vai começar a dominar as paixões, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cobiça, a luxúria. E à medida que vai dominando essas paixões, vai perceber que vai passar a desfrutar de paz, de harmonia, vai começar a viver num mundo onde o mal, as trevas e os erros já não existem mais. Então, dizer que não existe o senso moral não é a maneira correta. O senso moral existe sim em princípio de evolução. Alguns menos evoluídos e outros mais evoluídos. Márcio. Obrigado, Maria Amélia. E dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos à questão 755, onde Kardec questiona: como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas às vezes tão cruéis como as selvagens? João. E os amigos espirituais responderam: da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existe os temporãos. Elas são, se quiseres, selvagens que só têm a civilização e aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre os homens adiantados para a esperança de também se adiantarem. Mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Queridos amigos, é normal nós encontrarmos seres cruéis no meio dos povos civilizados. É bem comum isso. E isso ocorre pela bondade de Deus, que permite que espíritos ainda não evoluídos reencarnem entre os mais evoluídos para aprenderem com estes. Mas como nada se perde, as lições do bem que receberam com a convivência ficam gravadas na consciência como marca de luz que algum dia acenderá para a sua paz. E Deus, queridos irmãos, usa dos recursos que Ele mesmo criou para a elevação de todos os seres e todas as coisas. E Ele também estabeleceu a convivência entre elementos de vários graus de evolução, como força do progresso no decorrer da vida. E nós podemos ter certeza que a maldade não durará para sempre. Ela irá diminuindo dia a dia, pois a natureza tem meios elevados e seguros de purificação de todas as coisas. Inclusive, as almas devem obedecer esse comando. E espíritos mais evoluídos renunciam às vezes a encarnar em planos mais adiantados com o intuito de nos ajudar. Por que não fazemos o mesmo com aqueles que se encontram, de certa forma, menos evoluídos que nós? Esse é o trabalho da caridade e do amor. E a vida universal, ela é uma troca permanente de valores, uns dependendo dos outros e todos dependendo do nosso Pai maior. E o que chamamos de crueldade é o ritmo da vida dos espíritos ainda imperfeitos. E o tempo se encarrega de torná-los maduros, desenvolvendo os dons que todos temos pela bondade e amor de Deus. Então, como já falamos,
podem reencarnar espíritos atrasados no meio de adiantados e vice-versa, sempre com o objetivo de adiantamento espiritual das almas. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Em um colégio não existe somente alunos bons, inteligentes e esforçados. No meio deles há muitos que se encontram começando o aprendizado. E com esses, com certeza, os professores devem ter maior carinho. Porque nós já ouvimos falar, né? Jesus nos disse que são os doentes que precisam de remédio. Por isso, muito importante, irmãos, descobrimos nossa posição nessa escola da vida, permanecendo fiéis às leis de Deus e aprendendo sempre com os nossos amigos mais adiantados. E também ensinando aos que se encontram dependendo de nós, sempre com muita humildade e muito amor. Obrigado, João, pelos comentários. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. E dando sequência aos estudos do Livro dos Espíritos, vamos à questão 756. Kardec pergunta: a sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? Maria Amélia. E os espíritos respondem assim: a humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do mal, se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom quando o joio irado, peneirado, mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes qualidades novas. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa é a imagem das diversas existências do homem. Muito bom esse exemplo aqui, né, dos animais e das plantas. As plantas, antigamente, eram selvagens, né? Ali nascia em qualquer cantinho, qualquer quintal. Hoje tudo precisa de um cuidado, né, especial. Os animais, a mesma coisa. Eram criados aí, soltos, nos quintais. Hoje são criados e educados quase como pessoas, né? E assim também somos nós, né? Espíritos que fomos criados simples, ignorantes, selvagens, rudes, para progredirmos, para crescermos, para evoluirmos. De que maneira? Através de sucessivas reencarnações, trocando de roupas e trocando, até conseguirmos um traje melhor, mais adequado, mais aperfeiçoado, para que possamos realmente começarmos a desempenhar
a nossa função como seres humanos responsáveis pela evolução do planeta Terra. E eu tomei a liberdade de trazer um trechinho de um texto do Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. O livro Religião dos Espíritos é aquele que trabalha em cima de algumas questões do livro dos Espíritos. E falando sobre crueldade, sobre esse capítulo aqui que a gente está vendo, Emmanuel fala assim: educai o irmão transviado, assim como curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada, o garrote, a forca, a guilhotina, o fuzil, a cadeira elétrica, a câmara de gás, dos quadros de nossa vida, de nossa penologia, das leis humanas. Oremos todos juntos, suplicando a Deus nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir lá no fundinho da nossa consciência o aviso celestial do nosso mestre, que quando condenado à morte, as pessoas queriam condenar alguém à morte, Jesus dizia: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, assim somos nós. Nós vamos reencarnando, progredindo, e chegará um tempo que não haverá mais malfeitores convivendo conosco. É isso aí, Márcio. Obrigado, Maria Amélia, pelas considerações. E aqui terminamos o item 5 do Livro dos Espíritos, em seu livro 3º, As Leis Morais, onde em seu capítulo 6 trata da lei de destruição. E abrimos agora o item 6, duelo, onde Kardec questiona os espíritos na questão 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa, João? E os amigos espirituais responderam: não. É um assassínio, é um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente, encarados como juízo de Deus. Queridos amigos, com certeza, o homem demonstra ter compreendido mal a questão da legítima defesa, ao entender que essa legítima defesa deve ser praticada com as próprias mãos. Deus, ao criar tudo que existe, não se esqueceu de estabelecer por leis maiores a defesa contra as investidas da maldade. As defesas, elas são naturais. A própria lei de justiça se encarrega de defender o justo. Agora, ao se defender de um ataque com a mesma gana de matar do ofensor, nós podemos ser comparados a ele e poderemos nos tornar um assassino, piorando nossa situação em relação àquele irmão que nos ataca. Agora, em qualquer situação, matar é um costume digno dos bárbaros, daqueles que ainda desconhecem que só quem deu a vida pode tirá-la. E a doutrina espírita, ela nos ensina que o duelo é totalmente contrário à lei. É nosso dever, como filhos de Deus, respeitar os ensinamentos de Jesus quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora, se a lei nos pede isso para amar ao próximo, como eu posso atacar, como eu posso matar meu irmão? Nos tempos passados, quando a brutalidade era própria de quase todas as criaturas, onde não se entendia o que era o amor, nós encontrávamos as pessoas cruéis em função do quê? Da ignorância que elas tinham. Agora, depois que Jesus, o nosso mestre dos mestres, veio nos trazer o amor e nos mostrar como viver essa virtude, a ignorância foi diminuindo sim. E na medida que essa ignorância diminui, o estado de brutalidade vai diminuindo também, até que um dia vai terminar por completo. E aí,
a paz vai reinar em todas as nações do mundo. Então, a verdadeira defesa que podemos ter é trabalharmos para o bem comum, vivendo todo o tempo na construção do amor e vivendo pelo amor. Obrigado, João. Obrigado, Maria Amélia. E aqui terminamos o estudo do Livro dos Espíritos. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E dando sequência ao programa 40 de 2025, vamos agora para o quadro Momento Evangélico, onde estudamos a obra Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier e autoria espiritual de Emmanuel. Como em todas as suas obras, Emmanuel nos traz uma frase do Evangelho de Jesus, e hoje ele nos traz Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde ele traz a lição purificação íntima, e a frase de Tiago: alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação em si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Tudo que estamos estudando e com esse belo texto de Emmanuel, quais seus comentários? Caro Márcio, Maria Amélia, queridos ouvintes, telespectadores. Nós, os habitantes da Terra, somos a parcela da humanidade munida de notável progresso intelectual, como também nós temos grave imperfeição moral. Nós não somos espíritos de primeira viagem, ou seja, que estamos encarnados aqui pela primeira vez. E a nossa afeição às más paixões tem retardado o nosso progresso. E Santo Agostinho nos esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 15, ele nos diz assim: o gozo da felicidade prometida por Jesus exige de nós a vontade de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração
e as da inteligência, conclui Santo Agostinho. Então, no manejo dos fatos referentes a Jesus e ao cristianismo, nos colocamos com certa desenvoltura, mas nós devemos compreender que não é esse tipo de desempenho que reside a nossa aceitação ao Cristo. Jesus, ele espera que nós possamos lançar mão de nossa inteligência a serviço da bondade, a serviço do amor. E tudo o que fizemos, seja no sentido da submissão do orgulho, que nos afasta dos irmãos. Por quê? Porque impõe a personalidade egoísta em sacrifício do bem comum e produz imensas misérias sociais. E os bosques que em encarnações várias temos plantado, queridos irmãos, testemunham a dureza de coração cuja purificação nos sentencia Emmanuel, exigirá autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. E ainda também Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, nos diz: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. Conclui Lázaro. Então, para que isso ocorra, sigamos fortalecidos no amor de Jesus para realizarmos em nós e na terra a vontade do Divino Pai. E a lição de hoje, irmãos, ela nos convida à reflexão sobre a lição de hoje nos convida à reflexão sobre o progresso intelectual e o progresso moral, e sobre a importância desses dois progressos caminharem lado a lado. Obrigado, João, pelos comentários. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E dando sequência ao programa de número 40 de 2025, Verdade e Luz, vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, onde estudamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, em seu volume 2. Estudamos o capítulo Desigualdades Sociais, item Solução para a Desigualdade. E Divaldo é questionado: a desigualdade social é um problema mundial, mas a solução não deveria ser local, isto é, em função das diferenças de cultura e costumes? Divaldo Franco responde: sim. Na Índia, por exemplo, existe a crença no karma. Ninguém ajuda o infeliz para que ele queime o seu karma. Na visão de Kardec, na lei de causa e efeito cristã, devemos ajudar o nosso irmão, como o samaritano e o sirineu fizeram, para que o sofredor saia da sua situação infeliz e perturbadora. É muito curioso, porque se nós realizarmos o trabalho local, ele irá repercutir no geral, como na frase: numa rua onde existe uma casa de paz, a rua termina por ser pacífica. Numa cidade onde há uma rua de paz, o bairro terminará pacificado e a cidade se tornará também missionária da paz. Numa nação onde há uma cidade de paz, haverá pacificação e, por consequência,
todo o mundo. Se começarmos pelo mínimo, iremos alcançar o máximo, porque todos nos uniremos, dar-nos-emos força e resolveremos de maneira solidária a problemática geral pela qual somos também responsáveis. João, Maria Amélia, obrigado pela leitura. E Maria Amélia, diante de tudo que estamos estudando, o que você traz assim para nós de enriquecedor em seus comentários? Gente, como que é tão interessante, né? Porque esse programa, com esse tema, vem assim, né? Um casando, um texto com o outro, e o momento, né? Que o mundo está passando. E aí, assim, a gente vai refletir, que é isso que o Divaldo fala aqui no finzinho, né? Que todos somos responsáveis. Porque o que acontece? As desigualdades sociais, elas são consequência do quê? Do egoísmo, do orgulho. É o ponto-chave, assim, né? Essas diferenças, elas podem ser provas ou podem ser expiações de outras encarnações. Mas daí a falar que, como se faz lá na Índia, já que está sofrendo, eu não vou ajudar porque precisa viver o karma, eu acho que, né, não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Como ele fala aqui, né, que precisamos de todos nós de ter uma mão amiga para nos ajudar. Então, o que vai falar um pouco desse texto que o João falou antes aí, que é o amor. O amor é o que alimenta, o que move os espíritos mais elevados. E esse amor vai pouco a pouco, assim, se estendendo, se espalhando por todos os seres. Porque, como diz o texto, se eu faço na minha casa, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. E é assim que o amor vai fazer a mudança, vai nos ajudar a eliminar as desigualdades sociais. E tão logo a gente vai evoluindo, vai progredindo moralmente, a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde prevalece a lei do amor. Esse amor fraterno, esse amor caridade, esse amor ação, né? O que Cristo deixou para a gente? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu me amo, então eu preciso amar o meu irmão. Somos todos filhos de Deus. O que a gente quer para o nosso irmão de sangue? Não é somente as coisas boas? E é isso que nós temos que querer para a humanidade toda. Tudo bem que cada um é responsável pelos seus atos, vai colher o que plantou, mas o Espiritismo sempre fala para a gente que a gente precisa ajudar o outro a caminhar nessa senda de progresso. Aquele símbolo ali da escada ou da espiral, onde o que está mais para cima dá a mãozinha para o que está mais para baixo e assim sucessivamente. Então, quando realmente, né, a gente adquirir essa doçura, essa resignação, esse amor que nos tornará realmente irmãos, as desigualdades sociais vão desaparecer. Espero que daqui umas 4, 5 reencarnações nossas, esse mundo já esteja modificado, já esteja mais amável, menos desigual. Porque às vezes a gente está sentado aqui, vamos imaginar, jantando, comendo um lanche, e aí você vê aquele pessoal lá em Israel, com aquelas panelas, aquelas bacias, lutando para conseguir um caldinho, sei lá eu do que, porque nem dá para perceber do que é. Então, assim, é para a gente pensar muito, né? Mas a gente vai vencer, o amor vai vencer, e um dia seremos realmente todos iguais. Obrigado, Maria Amélia. Obrigado, João. Obrigado a todos os nossos amigos que nos ouvem e assistem. Verdade e Luz. E aqui chegamos ao final desse programa de número 40 de 2025 do Verdade e Luz. E agradecemos a todos que estão na bancada, João, Maria Amélia, e todos que nos assistem, nos ouvem. E também agradecemos aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros,
especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos agora os companheiros de bancada Maria Amélia e João Boreço para as considerações finais. João, por favor. Eu, da minha parte, quando eu sempre concluo a participação no programa com gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por possibilitarem a nossa participação nesse programa, que nos enriquece tanto, que, pelo menos de minha parte, eu fico muito feliz em participar dessa equipe, porque eu aprendo muito. Quero agradecer ao Márcio, a Maria Amélia, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado, pelo carinho também. E a todos vocês, que estão sintonizados aí com o nosso programa, seja na Web Rádio Verdade e Luz, seja pelo YouTube. Eu desejo a todos, mais uma vez, que Deus sempre esteja em nossos corações, como a Maria Amélia falou, para que esse amor, Maria Amélia, reine mais depressa no mundo. Muito obrigado a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Maria Amélia, por favor, suas considerações. Também quero agradecer aos nossos ouvintes, nossos telespectadores que nos ouvem, nos assistem. Agradecer aos amigos João, Márcio, Gilberto pela oportunidade de estarmos sempre aqui, trazendo um pouquinho dos nossos estudos, dos nossos conhecimentos para trocar uns com os outros. Esperamos que realmente o amor possa imperar na humanidade o mais rapidamente possível. Muito obrigada. Obrigado, Maria Amélia, João. Obrigado a todos. E aproveitando a oportunidade, convido a todos que estão conosco para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem essa programação para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.